Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre estruturas aninhadas, na verdade estruturas de decisão, aninhadas. Ou seja, como a gente conversa aqui sobre a linguagem Python sempre, nós vamos falar aí do if, elif, else. Vamos lá, vamos começar. Nós podemos aninhar ifs à vontade. Inclusive, nós tomamos o cuidado de bolar um exercício que vocês tenham que colocar ali ifs aninhados na última aula prática, né? Pois bem, tá aí um exemplo legal de situação em que você pode aninhar os ifs. Um exemplo nem tão legal assim, mas vamos lá. Aqui, eu estou lendo o número inteiro, e aí, se esse número for menor do que 0, eu imprimo que ele é negativo. Se não, eu verifico se ele é menor ou igual a 10. Ora, eu só entro no se não se ele não for negativo, concorda? Essa condição aqui, olha, tem que ser falsa para eu entrar no se não. Então, quando eu entro no se não, eu vou lá. O n é menor ou igual a 10? Se isso for verdade, eu posso afirmar que o n ele é positivo, porque ele não é negativo, e menor do que 10. Se não, aí eu venho para esse if aqui de dentro. Notem que eu só vou avaliar essa expressão aqui se o n não for menor do que 0 e se o n não for menor ou igual a 10. Se essa expressão for verdadeira, ou seja, n menor ou igual a 100, eu posso afirmar que o n ele é positivo e tal que 10 menor do que n menor ou igual a 100. Não é isso? Continua. Se não, eu vou avaliar essa expressão aqui. Só que essa expressão só vai ser avaliada se todas as anteriores forem falsas. Percebe? Então, se o n for menor ou igual a 1000, eu posso afirmar que n é positivo, tal que 100 menor do que n menor ou igual a 1000. Finalmente, se eu cair nesse sinal aqui de dentro, eu vou imprimir que n é maior do que 1000, porque todas as condições foram falsas, Esse é um exemplo típico de if aninhado, ou seja, eu tenho um if dentro do else, do if, digamos assim, É claro que eu poderia também colocar if dentro de if, etc. Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o elif. Então esse aqui é o exemplo perfeito. Vamos dar uma olhada nesse código com carinho e eu vou perguntar para vocês o que ele tem de feio, assim, de estranho. Pois é, tem uma coisa desagradável nesse código. E essa coisa desagradável é que ele tende a ser meio horizontal, ele começa a crescer muito para o lado, começa a ter muito... Como é que eu diria isso? Começa a ter muitos pequenos blocos dentro de bloco, etc. Moral da história, eu acabo tendo um código com essa indentação exagerada. O que dificulta a leitura do código, favorece o surgimento de erros, etc. Para lidar com essa situação específica, o Python tem uma sintaxe muito útil, que é o tema desse vídeo, Então, para evitar um código muito horizontal e difícil de ler, a gente pode utilizar o comando elif, que é uma espécie de contração de else com if. Então, pegou else if, dá uma contraída, virou elif, tá certo? Que na prática nada mais é do que um else if, tá? É comum em outras linguagens você escrever else if mesmo, mas em Python eles criaram esse elif, ok? Aquele código que eu acabei de mostrar para vocês poderia ser reescrito dessa forma. O código ele é totalmente análogo ao anterior, vai ter o mesmo comportamento, a mesma coisa. A diferença é que nesse código que eu estou mostrando para vocês, a gente utilizou, olha em amarelo, o elif. Qual que é a vantagem? A vantagem é que fica mais fácil de ler, tá? É meio que estética mesmo, fica mais fácil de ler. Vamos ler? Olha lá. Se o n for menor do que 0, eu imprimo que é negativo. Se não se o n for menor do que 10, então eu só vou avaliar essa expressão se o primeiro if for falso. Aí eu imprimo aqui que o n é positivo menor que 10. Se não, se, então essa terceira só vai ser avaliada se as duas anteriores forem falsas. Essa quarta só vai ser avaliada se as três anteriores forem falsas. E se todas forem falsas, eu caio no else aqui e imprimo que o n é maior do que 1000. Tá? Notem que, por exemplo, se eu digitar n igual a 5, o que vai acontecer? N é menor do que 0? Não. Então eu vou para o else if aqui, elif, n é menor ou igual a 10? É. Então eu vou imprimir que n é positivo menor do que 10. E depois desse print aqui, eu vou pular lá para o final. Eu não vou avaliar mais nenhum dos elifs ali não. Tá bom? Então o comportamento é análogo ao comportamento do código anterior. Mas tem uma vantagem, e essa vantagem é estética mesmo. Tá? Fica mais fácil de ler, além de, reduzir a possibilidade de erro. Na minha opinião, vale muito a pena usar o elif. Então pergunta, melhorou o código? Melhorou, Ficou mais fácil de ler, ficou mais elegante, tá bom? Vamos ver agora alguns exemplos de uso, só para vocês terem aí, para poder fixar, Então, exemplo 1. Dados 3 valores inteiros distintos fornecidos pelo usuário, escreva um programa para imprimi-los em ordem crescente.
Tá? Então o usuário vai digitar 3 números e você vai ter que imprimir esses 3 números em ordem crescente. Tá? Vamos lá, vamos fazer esse exercício, né? O que nós vamos ter que fazer? Primeiro nós vamos ter que ler esses valores, tranquilo. É só fazer a leitura de 3 inteiros, ó, valor 1, valor 2, valor 3, está aqui, ó, não tem dificuldade. Mas agora falta avaliar um monte de condições, né? Para poder ver quem é menor do que quem, etc. Tá? Então a gente precisa detectar a ordem correta dos números para em seguida imprimi-los. Existem formas muito mais inteligentes de lidar com um exercício como este, tá? Mas por enquanto, com o que a gente sabe, com o que a gente aprendeu, nós vamos fazer utilizando o if e elif aqui por enquanto, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês o resultado do código. Você vai ver que não é um código tão pequeno assim. Mas eu quero chamar a atenção para vários detalhes aqui, mas é jogo rápido. Vamos lá. Li os 3 valores nas 3 primeiras linhas de código. Nenhuma novidade ali. Na linha 5, eu fiz a seguinte pergunta. Se o valor 1 for igual ao valor 2, ou valor 1 igual ao valor 3, ou valor 2 igual ao valor 3, eu vou imprimir que, ó, erro, os valores informados devem ser distintos, tá? Então eu estou impondo essa condição. O usuário tem que informar 3 números diferentes. Se 2 desses números forem iguais, né, ou seja, se qualquer uma dessas condições aqui for verdadeira, eu imprimo erro, os valores devem ser distintos, tá? Observem que eu utilizei o OR aqui, ó. Por que OR? Porque se alguma das condições for verdadeira, né, o OR vai retornar verdadeiro. Ou seja, se qualquer uma das condições for verdadeira, eu vou imprimir que os valores devem ser distintos, tá bom? Agora, se todas essas condições forem falsas, aí eu vou para o else. E no caso, o else vai ser esse elif aqui, né? Então, se eu tenho certeza agora que os valores são totalmente diferentes, eu vou ver qual que é a ordem. Então, o valor 1 for menor que o valor 2 e o valor 2 menor que o valor 3, o que eu vou imprimir? Que a ordem olha que eu estou usando barra N aqui, tá? Esse barra N ele é útil para quebrar linha, então para ficar um negócio bonitinho ali. Então a ordem dos valores é quebra linha. Eu imprimo o valor 1, depois quebra linha, valor 2, quebra linha, valor 3 e ainda tem uma quebra de linha adicional, tá? Então tá aí, se essa condição for verdadeira, né? Se não for verdadeira, eu vou para a próxima. E aqui eu tenho que testar todas as possíveis combinações, porque é essa característica desse exercício, tá? Então, se o valor 1 é menor que o valor 2, menor que o valor 3, aí depois eu coloco se o valor 1 é menor que o valor 3 e o valor 3 menor que o valor 2, e aí nós vamos testando todas as combinações, né? Valor 2, valor 1, valor 3, valor 2, valor 3, valor 1, e finalmente está aqui a última possibilidade, né? E o exercício está resolvido. É isso daí, tá bom? Vamos fazer um segundo exemplo. Crie um programa que lê o nome, a nota e a frequência percentual, de um aluno. E em seguida imprime se o aluno foi aprovado ou reprovado por nota, frequência ou nota e frequência. Porque realmente na UFOP também é assim, né? Você pode ser reprovado por nota e frequência, só por nota ou só por frequência, tá? Vamos ver aí exemplos de execução. E aqui eu estou destacando em amarelo o que o usuário digitou, tá bom? Então fui generoso, aí me deu uma nota alta, né? Aluno Túlio, nota 10, frequência 90.5. Foi aprovado. E aqui um outro exemplo, né? O Mister ausente teve nota 9, mais frequência de 50%, logo o Mister ausente foi reprovado por frequência. Então aí 2 exemplos, né? Vamos lá, vamos ver como é que a gente resolve isso. Primeiro eu tenho que ler os dados. Ler um nome é só ler uma string, então basta usar a função input. Não preciso converter nada, já vem a string pronto. Nota e frequência são, né, números reais aí que eu vou ler como float, né, como pontos flutuantes, ok? E agora vem as condições com o elif ali, ó. Então, o que eu estou testando primeiro? Estou testando se o aluno foi aprovado. Se ele foi aprovado, ele tem o quê? Nota maior ou igual a 6 e né, e frequência maior ou igual a 75. Se ambas as condições forem verdadeiras, o aluno está aprovado. Então, se a nota é maior ou igual a 6 aqui, ó, e a frequência é maior ou igual a 75, eu imprimo o aluno aprovado. Pronto. Boto o nome do aluno aqui para ficar legal. Se não, se nota for maior ou igual a 6, olha só. Se eu fui no se não, é porque a primeira condição foi falsa. Então eu sei que uma das duas condições aqui, ó, com certeza não é verdadeira. Ou o aluno não tem a nota, ou ele não tem a frequência necessária para ser aprovado. Agora eu vou descobrir o que ele não tem. Então se ele tiver a nota, né, ou seja, se a nota for maior ou igual a 6, eu digo que ele foi reprovado por frequência. Se não, se a frequência, que é maior ou igual a 75, eu digo que ele foi reprovado por nota. Finalmente, se não cair em nenhum do if, o aluno foi reprovado por nota e frequência. Ou seja, se todas as condições forem falsas, significa que a nota não é suficiente, a frequência também não, e, por consequência, né, o aluno foi reprovado aí por nota e frequência.
tá bom? Tem um jeito diferente, na verdade tem vários jeitos diferentes de resolver esse exercício aqui, né? Uma solução alternativa é mudar a pergunta. Então, a gente estava perguntando se o aluno foi aprovado, né? Se sim, eu imprimo, se não, eu vou descobrir por que ele não foi aprovado e, enfim, vou imprimir nos casos. Eu poderia, ao invés de perguntar se o aluno foi aprovado, perguntar se o aluno foi reprovado. Eu vou ter um código diferente, mas que vai resultar na mesma saída, né? Vai ter o mesmo resultado. Vamos ver aqui, ó. Olha esse segundo código. Eu destaquei em amarelo aquilo que a gente mudou. Agora, ao invés de perguntar se o aluno foi aprovado, estou perguntando se o aluno foi reprovado. Né? Reprovado por nota e frequência. Então, se a nota for menor do que 6 e a frequência for menor que 75, o aluno perdeu na nota e na frequência. Então, já imprimo. O aluno foi reprovado aqui, né? Por nota e frequência. Se não, se, o que esse não significa? Ó, o aluno ou tem nota ou tem frequência, ou tem os dois. Né? Suficiente para ser aprovado. Não, tem um deles. Então, se não, se a nota for menor ou igual a 6, significa que foi reprovado por nota. Se não, se a frequência for menor que 75, aí ele foi reprovado por frequência. Agora, se não, se todas as condições forem falsas, né, a nota não é menor que 6 e a frequência não é menor que 75, então o aluno foi, por consequência, aprovado. Ok? Deu para entender esses dois exemplos, né? A ideia desse vídeo é ser bem breve mesmo, né? Não há muito conteúdo para explorar aqui, mas eu gostaria de destacar, né, que vocês podem em Python utilizar essa notação para encurtar o código ali na hora que você for aninhar ifs, né? Quando for colocar o if dentro de um else, você pode utilizar o elif, que facilita bastante, tá? E esse vídeo era um vídeo curto mesmo para falar um pouco sobre o elif. Obrigado a todos pela atenção, tá? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau!